Enquanto algumas bandas focam ali, olham para as florestas e períodos mais históricos, o industrial olha para as metrópoles e para o futuro. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está falando sobre estilo como a Metalhead. Eu sou a Sudolenga e aqui exploramos a moda e o peso do metal. Um espaço para as mulheres que cresceram no mosh, mas hoje dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. Enquanto muitos estilos de metal buscam refúgio na natureza, na história ou no misticismo, o metal industrial ele vive na realidade das máquinas e da tecnologia. Ele é frio, ele é ritmo e ele é preciso. Surgido ali no final dos anos 80, o gênero nasceu na mistura do heavy metal com batidas eletrônicas e experimentais. Imagine ali aquela mistura de guitarras mais pesadas com um ritmo mecânico de baterias eletrônicas. O foco aqui não é aquela melodia suave, mas sim um atrito, uma sonoridade que simula ali o funcionamento de uma linha de montagem. Mas tem momentos que irrita também, gente. Para entender esse movimento, olhamos para as bandas que construíram esse caminho, né, desse estilo. O Ministry, que transformou o som eletrônico em algo mais agressivo e rápido. O Nine Inch Nails provou que o industrial pode ser introspectivo e muito sofisticado. O Rammstein, que os alemães trouxeram a grandiosidade como um ritmo de marcha. E o Marilyn Manson, que misturou o choque visual com a frieza das máquinas. E não posso deixar de falar que é uma das minhas preferidas, que é o Fear Factor, que une o peso do metal com a precisão rítmica digital. A temática gira em torno da tecnologia e da humanidade, lembrando filmes como Terminator, Matrix e também o clássico que eu já falei inúmeras vezes, o expressionismo alemão, Metrópolis, do Fritz Lang, de 1922. E trazendo esse estilo do metal industrial para o nosso guarda-roupa, a gente pode dizer que o metal industrial ele se traduz em um visual bem direto. Diferente de outros gêneros que pedem muitos detalhes, aqui o foco são as linhas retas e os cortes mais exatos. Aqui eu apostaria até em blazers com os ombros bem definidos, calças de vinil ou até jeans, um pouco de metal e borracha. Mistura de materiais também aqui entra de forma bem legal, o natural com o sintético, porque eu sei que muitas pessoas usam muitas peças mais sintéticas, mas é legal mesclar com o natural também. O couro ao lado de tecidos mais tecnológicos e brilhos metálicos cria ali um visual mais futurista. E além do preto, eu também aqui colocaria o cinza chumbo, que é uma cor que eu acho maravilhosa também, o prata escovado e o branco mais gelo. Aqui é sobre manter uma imagem mais limpa, que não precisa de excessos para ser notada. Aqui a sua presença é mais sentida de forma mais firme, pela sua postura também e a clareza da mensagem visual. Outras bandas que entrariam aqui também é o Death Star e o Rob Zombie, que trazem uma imagem bem diferente ali do meio, que conseguem trazer tanto o peso do industrial, mas também com histórias, e cada um no seu movimento ali, no seu estilo. O Death Star, que traz um estilo de glamour sombrio, ele também mescla ali com uma estética mais militar e elementos góticos e até mesmo fetichistas. E o Rob Zombie, que propositalmente ele é mais sujo, orgânico e também atemporal. Essa vertente adora a ideia do ciborgue, que é como se você tivesse partes ali, como se a vestimenta fosse uma extensão do seu corpo. Aqui eu colocaria até o uso de fivelas, zíperes diferentes, bastante harness. São peças que parece que elas fazem parte de você mesmo, assim, mas é a combinação do homem com a máquina. No início, o industrial ele fazia parte de um movimento chamado Transgressive Art. O objetivo era usar o ruído extremo para limpar a mente das distrações e da cultura de massa. A filosofia era de que o impacto sonoro bruto traria uma clareza mental inesperada, o caos que o organiza. Como fã ali, né, do Metrópolis, do expressionismo alemão, eu percebo que o metal industrial ele representa a modernidade das grandes cidades e eu falo isso porque 100 anos atrás, no filme, eles trouxeram essa imagem das grandes cidades e até mesmo robôs. Diferente do heavy metal clássico, que fala de liberdade e estradas, o industrial é sobre o dia a dia dentro do concreto e do aço.
Aqui eu diria pra vocês assistirem um clipe The Perfect Drunk do Nine Inch Nails, que é uma aula de design visual e figurino, assim, impecável, criando uma atmosfera de luxo decadente e urbano ao mesmo tempo. Gente, é lindo, as cores, tudo. É um clipe maravilhoso, eu recomendo. E assim, como tudo não surgiu diretamente dentro do metal ali, eu recomendo vocês conhecerem a raiz de tudo isso, né? Procure ouvirem o Throbbing Gristle e também o álbum The Manufactory do Fear Factory. Sério, gente, eu amo Fear Factory. Então, assim, por mim, vocês podem ouvir a discografia inteira, mas esse álbum em específico, pra vocês entenderem bastante do metal industrial, eu recomendo bastante. Essa primeira banda que eu falei, o Throbbing, eles são basicamente a raiz do industrial mesmo, né? A gente fala muito do metal, mas existe o rock industrial e o estilo industrial, então tem bastante sintetizadores. Eu tentei ouvir, assim, tem algumas músicas que são legais, eu confesso que algumas me incomodaram, porque é um estilo que, de certa forma, ele traz bastante... Gente, sabe o que me lembrou um pouco esse estilo? A máquina de ressonância magnética. Sério. O som? Tem umas músicas dessa banda que eu indiquei raiz, porque assim, eu trago aqui, eu indico, mas eu também vou atrás ouvir pra conhecer. E eu confesso que eu não consegui ouvir muito, não. Assim, teve algumas músicas que eu gostei muito, mas teve algumas que eu não consegui. Porque eu lembro quando eu fui fazer ressonância magnética da cabeça, há uns anos atrás, e pra quem nunca entrou naquela máquina claustrofóbica, você deita lá dentro e fica lá parado, né, uns 20 minutos. E a máquina faz muito ruído, muito barulho. Eu falei, gente, é um estilo muito do metal industrial isso. Então, assim, recomendo vocês ouvirem para conhecer, né, da onde que veio esse movimento do metal industrial ali. Então, assim, tem no Spotify, mas eu não consegui ouvir muita coisa. Então, se eu achar aqui no YouTube um link aqui da playlist deles, eu coloco aqui para vocês já irem direto lá, se não procurem no Spotify. Eu confesso que é um estilo que me incomoda um pouco, assim, essa bem raiz, né, dentro desse estilo industrial me incomodou bastante, porque eu não consigo ficar muito tempo com aquilo ali, parece que batendo, muito repetitivo. Então, assim, gosto do metal industrial, que nem eu falei, Fear Factory é minha banda preferida, gosto muito do Rob Zombie também. Então, assim, mas tem os seus diferenciais, nada é igual, né? Eu sempre gosto de trazer aqui, cada um tem uma essência diferente, uma história, uma vibe diferente, por mais que todos façam parte do estilo. Mas ficam aí as minhas recomendações. A gente aprende que o industrial que dá pra ser ali elegante, sem ser suave, né? Dá pra trazer um pezinho ali mais frio também pro estilo. E o estilo está justamente nesse atrito, né? Nessa força de uma peça mais estruturada, né? Nessa mescla ali, talvez, do suave com o mais pesado. E não tente, né, se encaixar em padrões que não te pertencem. Eu sempre gosto de frisar isso nos meus conteúdos, né? Use a estética, e principalmente para quem gosta do industrial aqui, para marcar o seu espaço e mostrar que você sabe exatamente onde você está pisando. Seja essa engrenagem que faz as coisas acontecerem mais do seu jeito. Bom, eu não achei muitas informações do metal industrial para trazer, né? Tem estilo que, assim, eu trago muita história, muita coisa para compartilhar com vocês. O metal industrial, ele já é mais... Eu não achei muitas coisas. Então, assim, cada banda tem uma diferença, assim, porque que nem eu trouxe ali o Death Star e o Rob Zombie, é bem diferente do Fear Factory, né? Por mais que eles sejam todos do mesmo estilo do industrial, o Manson, Nine Inch Nails, tipo, todos eles têm um diferencial, por mais que tragam o metal. Então, assim, são bandas que eu gosto bastante, gosto de ouvir, mas é que nem eu falei, a raiz lá tem alguns que são mais industriais, que trazem uma questão muito mais, realmente mais de industrial, num nível muito, acho que é figurado o negócio, muito assim, realmente de fábrica, e daí eu já não consigo ouvir muito. Mas, assim, é um estilo que nem eu trouxe, assim, não é... Ele é mais clean, mas traz aquele peso, né? Pra quem gosta de se vestir dentro do estilo, eu diria que você colocaria ali uma base bem básica, uma base bem básica mesmo, assim, nada cheio de estrutura, mas talvez com recortes mais retos, uns recortes mais...
linhas retas, né, que a gente fala que traz mais essa firmeza pro teu visual. Quando a gente põe babados, peças mais onduladas, isso traz uma leveza, algo mais aconchegante, daí já sai muito do foco. Então aqui a gente tem que trazer essa firmeza mesmo. Então aqui as linhas retas, cortes retos, metais, né, para representar realmente isso, o aço, a prata, metais realmente na cor, como eu estou usando aqui, que é grafite ou prata, que remetem essa questão mais da indústria mesmo, mais das máquinas. Inclusive as cores, além do preto, como eu falei, você poder colocar o cinza, chumbo, cores que trazem mais essa parte futurista mesmo, né? Aqui não colocaria cores diferentes disso, né? Prata, preto, chumbo, o branco mais gelo, então entra mais nessa parte mais futurista mesmo. O dourado aqui não entra, tá, gente? Desculpa. Na verdade, dourado pra mim nem entraria em nada, né? Mas eu sei que algumas pessoas gostam de dourado, mas assim, esse estilo, principalmente o industrial, não tem como. O industrial, ele é muito mais uma cor fria, né? Então aqui não entraria dourado. Como eu disse, não achei muitas informações para trazer, mas é um estilo muito interessante. E normalmente hoje, se você for ver, é um estilo que se aproxima muito mais mesmo da época, nosso dia a dia, no nosso estilo de levar a vida, né? Tudo muito tecnológico, tudo muito automatizado, tudo muito industrial. Então acaba que encaixa bastante, assim, é até mais fácil, é um estilo bem tranquilo e fácil de trazer para o nosso guarda-roupa. Que nem eu falei, diferente de outros que normalmente trazem mais a questão floresta, misticismo, história. Que nem lá na época da história do Power Metal que eu trouxe, entra babados, entra umas coisas mais delicadas. Aqui é bem legal ver a diferença do que tem um movimento, uma coisa mais clássica, ou babadas, aquelas cores mais leves, aquilo já traz uma, digamos, delicadeza. E aqui no estilo industrial é totalmente o contrário, é tudo muito firme, tudo muito rígido. Então aqui, um exemplo disso são os looks da Miranda no filme No Diabo Veste Prada, né, que estreou tempos atrás aí. Ela tem um estilo que entra realmente esses cortes mais retos, que traz essa firmeza, essa autoridade. Gente, eu espero que eu tenha conseguido transmitir a minha mensagem do episódio de hoje. Pra quem tá chegando aqui, normalmente os meus conteúdos de quinta, no Falando sobre Estilo como a Metalhead, nesse podcast, eu realmente trago um pouco sobre o estilo dentro do metal, porém, eu trago com uma visão de pessoa que dá consultoria de imagem e estilo dentro do movimento alternativo e como que a gente consegue trazer o estilo, né, hoje o metal industrial, para o nosso guarda-roupa. Claro que, assim, eu trago conteúdos bem sucintos aqui, algo bem rápido, algo bem, assim, meio geral, porque cada pessoa tem um estilo diferente. Então, assim, para realmente falar, isso fica bom em você, isso encaixa em você, cada um tem uma história, então cada pessoa seria diferente, daí teria realmente que passar por um serviço de consultoria de imagem para realmente entender o teu dia a dia, a tua história, por mais que você ame esse estilo, para poder encaixar de formas que traga 100% ali com a tua essência. Mas acho que fez sentido. Eu busco sempre trazer o máximo que eu posso nos conteúdos, mas não quero deixar muito longo, porque eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir episódios muito longos. Mas comenta aqui se você gostou de saber um pouquinho mais sobre o estilo, se você é fã de alguma banda, qual a tua banda preferida dentro do metal industrial. E no próximo episódio, se eu não estou errada, eu vou ouvir de Viking Metal. Vou me fantasiar de Viking no próximo episódio. Então vejo vocês no próximo episódio. Já aproveite. Se você estiver me vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo, se fizer sentido, como eu falei, comenta aqui. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, por favor, siga o podcast e avalie, que isso é muito importante para mim. Eu quero ver a retrospectiva esse ano do Spotify bem mais linda que do ano passado. Beleza, gente? Um beijo.